Amados, essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, eu quero apenas lembrar os irmãos disso. Hoje nós queremos ver se nós fechamos o capítulo 5. É uma carta que trata de dois problemas cruciais. Embora esses dois problemas, eles visam a um único objetivo, diz respeito à vitória do homem, ou que seja a vitória do cristão, sobre o problema do pecado. Lógico, nós temos que redefinir, à luz da Escritura, o pecado. Temos um verdadeiro conceito do que Deus chama de pecado, do que a Escritura chama de pecado. Isso porque, infelizmente, a história da igreja nos tem demonstrado como que os cristãos, ao longo desse tempo, têm interpretado equivocadamente o problema do pecado. Aí tem criado muitos pecados, chamados pecados sociais, que, de acordo com a Escritura, não são de fato pecado, ou que não são pecados, e tem então se esquecido do verdadeiro pecado, que a Escritura chama de pecado. Então, os dois problemas que o apóstolo Paulo procura resolver, que ocupa, na verdade, os dois lugares, né, o aspecto negativo e o positivo, com relação ao problema do pecado, é que, olhando do judaísmo para cá, os cristãos acabaram tomando a lei, seja a lei dos 10 mandamentos, ou seja qualquer outro tipo de lei formal, de lei positivada, ou que seja uma lei material, como norma de conduta. E isso, na verdade, é um grande erro, haja vista que o próprio Deus deu, de fato, a lei para o povo de Israel, a lei escrita em tábuas de pedra. Entretanto, a Escritura nos revela, nos mostra, nos ensina que quando Deus deu a lei ao homem, não tinha Deus a intenção de que o homem a cumprisse. Não que não tivesse o desejo, mas sabia Deus que o homem, em sua natureza constituída de pecado, não pode atender a um comando exterior a ele. Você pode estabelecer, seja qual for o mandamento, seja qual for a regra, por mais nobre que seja essa regra, por mais moral que seja essa regra, por mais ética que seja determinado mandamento, o homem, na sua formação, na sua constituição pecaminosa, em natureza, ele não pode atender ao apelo de uma lei exterior que dirá permanecer todos os dias da sua vida em conformidade com esta lei. Esse conceito está muito claramente revelado em Romanos, capítulo 7, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu acredito que é isso que a maioria dos cristãos, eu diria dos homens, mas sobretudo os cristãos que têm o dever de entender a Escritura, esse é o ponto que muitos não entendem, que a despeito de qual seja o mandamento, qual seja o estatuto, qual seja a lei, qual seja o princípio, qual seja o mandamento, seja o que for, a lei pode até ser espiritual. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, o homem, sou carnal, vendido à escravidão do pecado.